vim aqui falar pra vocês algo em que tava pensando muito durante esses dias. Voltei a assistir As Crônicas de Nárnia e pela primeira vez eu tô lendo o livro, né, As Crônicas de Nárnia. E eu acho que pra quem me conhece só um pouquinho, sabe que C.S. Lewis é um dos meus escritores favoritos. E de fato eu gosto muito, muito, muito dele. E a verdade é que eu me peguei muito curiosa. Eu acabei o primeiro livro do C.S. Lewis e eu fui rever o primeiro filme, né? O primeiro livro, ele fala realmente sobre a criação de Nárnia, né? E aí o segundo livro que o C.S. Lewis ele vai trazer realmente os quatro que a gente conhece, né? A Lúcia, o Pedro, a Susana e o Edmundo. Então é muito legal a gente ver como é que fica a construção, né, dos livros pro filme, e é muito incrível. De fato, se você não conhece um pouco da história, talvez eu vou trazer alguns spoilers aqui, talvez eu vou trazer algumas curiosidades, mas As Crônicas de Nárnia, ela é formada, né, o primeiro filme, com quatro pessoas, que é o Pedro, a Susana, o Edmundo e a Lúcia, e eles vão pra Nárnia, né, através de um guarda-roupa. E quando eles entram naquele guarda-roupa, eles percebem um mundo totalmente diferente, que é a Nárnia, né? Criado pelo leão. E eu gosto muito dessa ideia que o livro e que o Lewis ele traz, realmente que Cristo ele é aquele leão, né? E a gente sabe um pouco da história que a palavra de Deus ela traz, ele retrata o C.S. Lewis ele retrata de uma forma totalmente diferente, mas com as mesmas essências. E ele vem trazendo muitos dos pontos do que Aslan é um leão que vem salvar a humanidade do mal, sabe? Então, de fato, aquele local ele acabou sendo dominado por uma feiticeira. Então, eles começam a, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? E aí eles têm realmente um ponto, né? Viria Aslan e salvaria eles, sabe? Então, tipo, é muito incrível. Me peguei pensando que, tipo, o Edmundo, ele acabou sendo um personagem que eu tinha muito... Meu Deus, cara, Edmundo, ele, tipo assim, foi muito falso, sabe? Ele foi muito aquela pessoa em que, de fato, traiu os irmãos, traiu o povo, traiu o leão. E exatamente porque ele foi enfeitiçado pela feiticeira, sabe? Ele foi ludibriado. E a gente lembra muito de como que Adão e Eva, eles também foram. O Edmundo, ele acaba traindo, né, todo mundo, ele acaba sendo enfeitiçado pela feiticeira e ele acaba meio que realmente quebrando uma promessa, tipo, quebrando algo naquele mundo, sabe? Por isso ele precisava ser morto, por isso ele precisava ser sacrificado. E incrível é que o Aslan chama a feiticeira e fala assim, mas eu vou no lugar dele. Eu vou no lugar, eu morro no lugar do Edmundo. Mesmo que o Edmundo ele tenha traído, ele tenha, tipo, tido todos os pontos e era o traidor, ele merecia ser morto, mas mesmo assim o Aslan foi lá e morreu no lugar dele. E eu acho interessante que o Aslan ele se dispôs, né? E aí a palavra de Deus fala, né, sobre Jesus, que Jesus ele ressuscita no terceiro dia e o Aslan também ele acaba ressuscitando. E no final todos eles são coroados como reis, né? O Pedro, o Edmundo, a Lúcia e a Susana são coroadas como reis. E o Edmundo ele é coroado, cada um é coroado com um tipo de nome, né, reconhecido como algo, e o Edmundo ele é reconhecido como o justo. E isso me chamou um pouco de atenção, sabe? Tipo assim, caraca, Edmundo não tinha nada de justo. Ele não era justo, ele foi o traidor, ele foi aquele que fez o Aslan morrer, ele foi aquele em que foi o revoltado, o injuriado, mas mesmo assim ele foi coroado como o justo. E eu fiquei pensando demais nisso. E assim, ele acabou tocando muito no meu coração. Eu queria ler até uma passagem aqui pra vocês. Essa passagem tá lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 21, a partir do versículo 21. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isso é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração de sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daqueles que têm fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. E aí,
eu termino falando se essa palavra não falou assim. Edmundo ele não foi coroado como justo porque ele fez algo bom. Edmundo ele foi coroado como justo porque ele foi justificado pelo sangue do Lázaro. Edmundo ele foi coroado como justo não porque ele fez algo, sabe? Mas porque o sangue de Cristo, sabe? O sangue do Lázaro, o sangue de Cristo realmente restaurou a vida. E é claro que é um ponto interessante. O Edmundo ele teve uma mudança. Ele mudou de caminho, ele se arrependeu e não precisariam mais falar dos pecados anteriores, mas ele foi agora justificado. E agora ele poderia ser chamado de justo, não porque ele era bom, mas porque de fato o sangue de Cristo estava sobre ele e ele era justificado.